Shalom Vrahá, eu sou o pastor Valdécio Batista e dessa vez eu quero trazer ao nosso canal a cantora e também compositora que fez com que as letras da sua canção mexesse, com as estruturas da religião, da política e de toda a população brasileira, a Aimee Rocha. E muitos batem de frente, outros a elogiam, outros a criticam, outros a defendem. E parece que ela provocou não somente um reboliço, mas ela provocou até algumas divisões no meio evangélico. E nessa oportunidade eu quero aproveitar e trazer uma reflexão a respeito dos fariseus. Todas as vezes que eu ouço algo relacionado à canção da Aimee Rocha, sempre se coloca a questão dos fariseus e dos fariseus. E a pergunta é, todos os fariseus da época de Cristo eram falsos, hipócritas, sepulcros caiados? Será que na classe farisaica não havia ninguém que escapasse dessa titularidade, dessa forma medíocre, falsa de ser? E se nós, porventura, fizéssemos uma pequena pesquisa rápida a respeito dos fariseus, e se nós descobríssemos que o evangelho que nós pregamos hoje, os postulados sobre ressurreição, anjos, demônios, expulsar demônios, milagres, a volta do Messias, graça, tudo isso era a filosofia teológica dos fariseus da época de Cristo que nós pregamos. Nós pregamos essas mesmas verdades. Jesus defendeu essas mesmas verdades. E se porventura Jesus foi um fariseu, ou se ele tivesse sido um fariseu, será que Jesus defendeu essas doutrinas? Eu acredito que você já chegou a uma conclusão que sim, mas eu quero ir mais além. Eu quero trazer um pequeno resumo dessa questão toda. Eu quero fazer com que você reflita, porque da mesma forma que muitos aí se doeram, quando a canção dizia que um evangelho de fariseus, que cada um escolhe os seus, muitos pipocaram e disseram, eu não faço parte desses fariseus aí não, desse evangelho farisaico. Outros meteram o dedo na cara dessas pessoas e falaram que sim, pertenciam sim. Mas aí a questão é que nós acabamos provocando uma injustiça também a classes de fariseus que eram idôneas, que primavam pelo verdadeiro cumprimento da Torá da sua época, eram zelosos, eram caprichosos e não tinham a mesma mentalidade daqueles fariseus que o próprio Senhor Jesus os criticava. Inclusive, só a nível de informação, só um fariseu poderia chamar outro fariseu de hipócrita. Por quê? Porque eles eram autoridades naquela época. E se alguém usasse dessa forma de fala contra os fariseus, chamando-os de hipócritas, de falsos, estaria sujeito a alguma punição, seja chibatadas ou alguma coisa do tipo. Então, para a gente mergulhar um pouquinho, para que você reflita mais, isso vai fazer com que nós possamos entender melhor o contexto que Jesus vivia. Eu quero dividir com vocês o seguinte. Nós sabemos que Esdras desempenhou um papel fundamental na reintegração do povo de Israel após o exílio. Ou seja, se tem uma ideia de que os fariseus teve a sua semente iniciada em Esdras. Não apenas facilitando o retorno físico, mas também promovendo e aplicando a lei de Deus. O contexto histórico e as ações de Esdras podem ter influenciado o desenvolvimento do farisaísmo, cujo valor central era a estrita observância da lei como parte essencial da vida religiosa. Esdras estava junto com Neemias. Neemias recebeu uma função particular de atuar numa área e Esdras em outra. Esdras tinha todas as habilidades necessárias para poder
todos aqueles que voltassem para a terra de Israel depois do cativeiro, que assim desejasse, eles fossem instruídos na lei do Senhor, para que através da obediência à lei de Deus, a adoração fosse restaurada, a vida e a identidade de Israel fosse restaurada através dessa obediência, mas para que fosse eficaz a obediência, o povo teria que aprender a lei do Senhor. Deveria ter intimidade com a lei do Senhor. Deveria vivenciar na vida diária essa lei. Iniciativas posteriores como a separação do povo judaico do mundo secular e a ênfase na Torá como guia de vida podem ter contribuído para a formação gradual dos fariseus, cujas raízes começam a se delinear no período principalmente dos macabeus. Quando Esdras começa a instruir o povo que estava voltando do cativeiro para a sua terra, ele tinha como objetivo separar o santo do profano, separar o que era luz e trevas, mostrar o caminho da verdade e da mentira, fazer com que o povo compreendesse que a vida que eles deveriam ter era uma vida totalmente submetida aos padrões divinos. Claro que isso, em parte, se acredita-se nessa teoria que Esdras que deu início ao farisaísmo. Porém, o surgimento dos fariseus, embora não explicitamente sejam mencionadas nem no Antigo Testamento e nem na Septuaginta, destaca-se então na prática durante o período dos macabeus, aproximadamente entre 175 a.C., quando a fé judaica enfrentava a ameaça da helenização liderada por Antíoco Epifânio IV. A atuação dos fariseus pode ser interpretada como uma resposta a essas pressões externas, consolidando-se como defensores da tradição judaica e opositores a influências estrangeiras. Para você entender melhor, Antíoco Epifânio queria fazer com que o Deus de Israel fosse comparado ao Deus do panteão grego. Como os judeus tinham sido muito bem instruídos por Esdras, eles jamais iriam aceitar aquela perversidade e aquela comparação infame que Antíoco Epifânio IV desejava. Alguns, com medo da pressão, por não resistir à pressão desse ditador, acabaram se helenizando, mas essa parte dos Hassidim, dos piedosos, dos fiéis, que estavam trazendo no seu sangue, na sua mente, no seu ser, todas aquelas instruções de Esdras, até porque Esdras precisou de capacitar homens com habilidades, com capacidades, tanto intelectual e espiritual, para poder desenvolver esse trabalho educacional, espiritual em Israel nesse tempo do seu retorno. Esses homens foram criando essa mentalidade, foram desenvolvendo essa força espiritual no coração de muitos que aderiram a essa força de viver a Torá e por conta disso não abriram mão, que mesmo em meio à pressão, eles não cediam a essas pressões. Eles não abriam mão da sua vida de dedicação ao Senhor. E como Epifânio não teve muito êxito, ele começou então a fazer com que o povo fosse duramente castigado. Mas mesmo assim, esses macabeus que estavam ali, esses fariseus já estavam ali sendo, de uma certa forma, já se desenvolvendo na sua piedade, na sua fidelidade, na sua honestidade a Deus, e iriam lutar com unhas e dentes, mas eles não abririam mão daquilo que eles foram instruídos, porque entendiam que aquilo agradava a Deus. E não foi fácil, houve guerras, houve lutas. Epifânio mandou os seus exércitos contra Israel,
mas os macabeus, os piedosos, os fiéis, os Hassidim, não abriram mão de forma estratégica, venceram muitas batalhas até que reconstruíram, ou melhor, reinauguraram o templo novamente. Isso você pode ler em 1º e 2º Macabeus. É só para a gente ter uma ideia histórica da coisa. Continuando, os fariseus, originados nos dias dos Macabeus, perpetuaram a tradição dos Hassidim e emergiram como uma facção, um partido, uma seita no 2º século. Eles eram identificados por sua minuciosa observância da lei, tornando-se os verdadeiros guias espirituais do povo de Israel. Eles se preocupavam com a população de Israel. Eles sempre estiveram no meio do povão. Eles sempre tiveram esse poder de falar, de instruir, de capacitar as pessoas que estavam em sua volta dentro do conceito da Torá. Eles, além de serem bem instruídos, eles também tinham as suas sinagogas, eles criaram as sinagogas para que o povo tivesse livre acesso ou maior acesso ao conhecimento do Torá e também pudesse cultuar ao Eterno de uma maneira mais apropriada, vista que na época de Cristo, na época do Senhor Jesus, eles já divergiam dos saduceus, e os saduceus eram aqueles que, além de liderar o Sanedrim, eles também dominavam a classe sacerdotal. Eles tinham o poder do templo. E quem tinha o poder do templo, queridos, era muito fácil manipular as massas. Os fariseus se contrapunham contra essa ideia, e a partir daí, não só desse momento, mas a partir também desses contrapontos, as sinagogas supriam essa necessidade, essa carência do povo de aprender mais da lei, de aprender mais de Deus, de se aproximar mais de Deus, e a partir dessas aproximações, fazer com que o povo vivesse melhor, tivesse uma fé mais firmada, concretizada, e isso faria com que o povo não se submetesse com tanta facilidade às argumentações e ameaças dos governos que os lideravam. Comprometidos com a observância da lei, esses fariseus não demonstravam grande interesse em questões políticas, concentrando-se na liderança espiritual na comunidade. Essa questão das sinagogas, ela teve o seu pontapé inicial quando o povo de Israel foi conduzido, ou melhor, foi escravizado por Nabucodonosor e levado para a Babilônia. Como eles perceberam que o templo tinha sido destruído, a terra de Israel estava desolada, eles tinham então a preocupação de manter a fé do povo, a lealdade do povo. Eles tinham a preocupação de fazer com que o povo de Israel em Babilônia não se contaminasse, tá, queridos, com aquelas podridão que ali existia. Então eles tiveram a iluminação divina de criar as sinagogas. E para que isso? Para fazer com que o povo não se contaminasse, o povo continuasse separado, se mantesse fiel a Kadosh Baruch Hu, ao Eterno. E através dessa sinagoga, eles entendiam o seguinte: a glória de Deus se manifestava de maneira completa no Beit Hamikdash, no templo sagrado. Uma vez que o templo foi destruído, isso indicava que a glória de Deus já tinha saído do templo em Jerusalém há muito tempo. E é por isso que o templo foi destruído. Eles entenderam que, estando na terra da Babilônia, criando as sinagogas, parte, ou seja, a glória, a Shekhinah, a presença de Deus, habitaria nas sinagogas de maneira reduzida, para que o povo não ficasse desconsolado, desmoralizado com a destruição do templo. Eles trouxeram a glória de Deus para pequenos fragmentos
para determinados lugares que eles chamaram de sinagoga. Então as sinagogas sempre cumpriram um papel enorme de aproximar o povo de Israel do cativeiro a Deus. A diversidade de atitudes dentro do grupo farisaico é evidenciada especialmente nas críticas aos religiosos hipócritas descritos como zevuim, que são categorias de fariseus. Olha que interessante, os próprios fariseus, eles categorizavam os do seu partido em diversas formas, em diversas categorias. Eu coloquei aqui duas, mas eu quero ler para vocês aqui esse dicionário bíblico, que ele diz o seguinte a respeito dos prushim, dos fariseus, a respeito dessa categorização que eles faziam. Olha, preste bastante atenção no que eu estou lendo na página 778, tá? Do dicionário bíblico de Wycliffe. Também não devemos nos esquecer de que, mesmo sendo denunciados por Yeshua, por Jesus, os fariseus eram capazes de pesquisar e de fazer uma rigorosa autocrítica. Era natural deles. O Talmud descreve de forma jocosa 7 classes de fariseus. Entre eles existia, entre aspas, os fariseus de ombro, que levava as suas boas obras em seus ombros, para que pudessem ser vistos pelos homens. Existia também os fariseus pilão, cuja cabeça era curvada como pilão, em uma almoforia, como um sinal de falsa humildade. Porém, existiam aqueles que verdadeiramente amavam a Deus e que eram como Abraão, fiel, dedicado, leal. Aí a pergunta então ressoa, seria todos os fariseus hipócritas, seria todos os fariseus sepulcros caiados? Não, porque o próprio dicionário e outros que eu já li dizem a mesma coisa, de que havia categorização. E agora eu quero trazer outro dado para vocês. Quais eram as crenças, no que criam os fariseus? Quais eram as crenças dos fariseus? Os fariseus, que mantinham crenças fundamentais. Entre elas, presta atenção, a convicção de que era possível estabelecer contato com Deus independente do local do templo, sem a necessidade de intermediários como sacerdotes e profetas. Na época dos profetas, quando alguém queria aprender de Deus ou ter uma visão de Deus, as pessoas pegavam uma oferta e levavam para o profeta. E o profeta então revelaria algo particular da pessoa e lhe ensinaria o Torá. Mas essa função de ensinar a Torá competia unicamente aos Leviim, ou seja, aos levitas, aos sacerdotes. Em Malaquias fala justamente sobre isso, que a eles foram dado o poder de ser um mensageiro da Torá, de instruir o povo no caminho que se deve andar. Só que com o passar do tempo, veio o cativeiro, veio toda uma problemática que eu não vou entrar aqui no mérito agora, e chegou um momento muito crítico onde uma classe se avogou o direito de tomar essa posição da qual não lhe era permitido. E aí houve o racha. Depois você pesquisa melhor. E a partir desse racha, os fariseus disseram o seguinte, olha, como as pessoas que estão servindo no templo não são pessoas tão capazes, eu quero dizer para vocês que vocês não precisam do templo e nem de intermediários para se aproximar de Deus. Crença farisaica. Vocês não precisam do templo necessariamente. Vocês não precisam dos koanim, dos sacerdotes necessariamente. Porque aonde você estiver, ele diz assim, olha, aonde vocês estiverem, Deus pode ali estar com vocês.
aonde vocês se encontrarem, mas se vocês invocarem o nome do Eterno, aonde quer que ele esteja, ele também estará com vocês. E Jesus compartilha essa doutrina, ensinando que quando 2 ou 3 pessoas concordassem em oração, o Pai Celestial atenderia às suas petições. Mateus capítulo 18, versos 19 e 20. Querido, eu estou em casa, tá, querido? Gravando esse vídeo, então não se preocupe com o meu cachorro lá fora quando latir. E olha como é a mente de Cristo era uma mente farisaica. Jesus está lá no Poço de Jacó, com fome, com sede. Os discípulos vão comprar comida e ele se depara com uma senhora. Aquela samaritana, depois de um diálogo, depois de Jesus falar algumas coisas que ela necessitava ouvir, ela disse assim: Jesus, então me responde uma coisa. É aqui no Monte Gerizim ou é em Jerusalém que nós devemos adorar ao Eterno? Jesus, com a mente farisaica, diz o quê? Olha, mulher, crer-me que chegará a hora. E agora, eis que chegará a hora. E agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade, porque Deus procura os tais. Uma mente farisaica. Deus não está limitado ao templo, mas Deus pode se encontrar aonde quer que alguém o invoque de coração, com a alma. Não importa se ele esteja no templo, ele também está conosco aqui. Não importa se ele está lá no Monte Moriá, ele pode estar em qualquer lugar aonde alguém esteja o invocando e necessite dele. Lembra de Paulo? Paulo, como um fariseu, lá no capítulo 16 de Atos, está lá preso com Silas, e de repente eles dizem o seguinte: vamos orar. E quando eles oram, a Shekinah do Senhor se apresenta naquele lugar e estremece os alicerces da prisão. Paulo tem uma mente farisaica. Já os saduceus não acreditavam nisso. Acreditavam que a presença de Deus só poderia ser encontrada no Beit Hamikdash, no templo sagrado. Vamos ver mais algumas crenças. Nós acreditamos que aonde quer que nós estejamos, Deus estará conosco também. Isso é uma crença farisaica. Outra crença dos fariseus era na existência de anjos, uma ideia que Jesus também corroborava, mencionando que poderia pedir ao seu Pai por mais de 12 legiões de anjos. Mateus capítulo 26, verso 53. Os fariseus acreditavam em anjos, em demônios e em batalhas espirituais. Se nós acreditamos nisso, isso nada mais, nada menos é uma crença, é um postulado, é um princípio farisaico. Da onde eles tiraram isso? Da Torá. Os saduceus odiavam isso, eles não acreditavam nisso. Mas os fariseus, lendo a Bíblia, como eles eram expertos no Torá, eles eram expertos no Tanar, que vai de... O Tanar vai de Josué a Malaquias. Os saduceus não acreditavam, não levavam em consideração esses livros de Josué a Malaquias, mas os fariseus levavam, consideravam em alta estima. A bem da verdade, também levavam em alta estima as observações das tradições dos pais. Isso é tão sério que Jesus expulsou demônios? Sim. Os fariseus faziam isso, porque os fariseus acreditavam nessa batalha espiritual. Para não ficar muito longo, você acredita em ressurreição dos mortos? Pois é. A ressurreição era uma convicção firme dos fariseus. Sabe por quê? Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles não propagavam a ressurreição dos mortos. Quem era que propagavam a ressurreição dos mortos? Os fariseus. E era uma convicção firme deles. Jesus reafirmou essa ideia em diversas ocasiões, declarando ser ele próprio a ressurreição e a vida. Você acredita na eternidade? Pois é, crença farisaica, porque os saduceus não acreditavam. Por isso que estava sempre, essas duas facções, esses dois partidos, estavam sempre em choque contra ele, a esse respeito e outros. Outra coisa muito interessante. Uma certa vez os discípulos olharam para o Senhor Jesus e disseram assim: Jesus, nos ensina a orar. Nós queremos aprender a orar.
E Jesus instrui eles dizendo o seguinte: quando vocês forem orar, comecem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Muito interessante. Por que Jesus ensina os seus discípulos a orarem dessa forma? Porque essa era a forma inicial dos fariseus da sua época ensinarem aos seus discípulos a orarem. Avino Shabá Shamaim. Avino, Pai nosso, ou nosso Pai. Shebá Shamaim, que estais nos céus. Interessante, não é? Jesus, com a mente farisaica, ele ensina os seus discípulos, aos seus apóstolos, a orarem ou começarem a sua oração dentro de uma forma farisaica. Muito interessante. Essa abordagem era semelhante à instrução de Jesus aos seus seguidores para iniciarem as orações, que é Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Os fariseus acreditavam mais em quê? Eles acreditavam, olha só, que Deus não está limitado ao espaço físico. Eles acreditavam em anjos, em demônios, em guerras espirituais e em libertação. Eles ensinavam aos seus discípulos, aqueles que os seguiam, a orar dentro de um padrão, pelo menos para iniciar a oração. Mas os fariseus também acreditavam numa coisa que nós proclamamos muito nos dias de hoje. Os fariseus, eles não só acreditavam, mas eles proclamavam os milagres. Eles acreditavam em milagres. Os outros não. Os fariseus acreditavam em milagres e Jesus, ao confirmar a existência desses eventos, afirmou que aqueles que crescem nele, ou seja, em Jesus, realizariam obras ainda maiores, mais grandiosas. Isso está em João capítulo 14, verso 12. Esses pontos refletem as convergências entre os ensinamentos dos fariseus e as palavras de Jesus, destacando uma harmonia em algumas convicções. Jesus diz em João 14, 12 o seguinte: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E também Marcos 16, verso 17 e 18 diz: e estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Curioso, né? Interessante. Quando às vezes nós falamos dos fariseus hipócritas, a gente precisa tomar cuidado, porque Jesus pode estar incluído nessa fala. Por quê? Existem os fariseus hipócritas e os fariseus fiéis, que amavam a Deus e serviam de coração. Qual é uma outra crença muito forte, que foi desenvolvida pelos fariseus, os quais os judeus de hoje esperam e que nós professamos que ele também há de se manifestar? Eles criam, querido, que o Messias viria. Eles anunciavam que o filho de Davi se manifestaria para libertar Israel das opressões. E eles também tinham a ideia de que o Messias seria um fariseu. Olha que interessante. Eles criam que o Messias traria liberdade política a Israel e a consolidação do seu partido. Presta atenção, que daqui a pouco nós vamos ler um texto que vai ampliar a sua reflexão. Além de todas essas coincidências, durante o ministério de Jesus, existiam duas escolas rabínicas de grande proeminência, que era liderada por dois grandes sábios.
Uma delas era liderada pelos discípulos do rígido, do duro, do cascudo, do impaciente Rabi Shammai, enquanto a outra era formada pelos alunos do grande Rabi Hillel, conhecido por a sua paciência, pela sua bondade e pela sua visão modesta de interpretar a Torá. Aqui já fica mais claro. Então, pastor, o senhor está dizendo que na época de Jesus haviam duas casas rabínicas, ou melhor, de interpretação rabínicas dentro do grupo total do farisaísmo. Exato. Shammai, que era duro, cascudo, impaciente, que interpretava a Torá ao pé da letra. E havia os alunos da classe de Hillel, que desenvolvia a questão da bondade, da paciência, da flexibilidade, do espírito da Torá. Olha a diferença. Agora o seu campo de entendimento fica mais aberto para entender que, quando nós declaramos uma fala como fariseu hipócrita, ou fariseus hipócritas, nós podemos estar generalizando o que não era para ser generalizado. Aí nós incorremos no erro e até do pecado de falsa acusação. Certo? Isso é só para a gente entender melhor. Os indivíduos que se submetiam a uma dessas escolas eram chamados de Talmidim, ou seja, de discípulos e alunos, ou alunos. Talmidim está no plural. E eles estavam, uma vez que as pessoas aderiam a uma dessas classes, eles estariam debaixo do jugo. Olha como é que Jesus fala de maneira farisaica. Olha como é que ele coloca a sua voz, a sua fala, como é que ele dá... Claro, comparar a mente de Jesus com a mente desses dois grandes sábios, esses dois grandes sábios perdem de fichinha. Jesus é o Filho de Deus, mas isso não impedia de, em carne, crescer em graça e em conhecimento. Mas ele foi cheio do Espírito Santo. Então ele tinha uma interpretação maravilhosa do Torá. Mas continuemos. Quando alguém aderia a uma dessas duas classes, essas pessoas se colocavam debaixo de um jugo. Estar debaixo do jugo significa o quê, pastor? Significa em ser um seguidor comprometido e defensor de uma das perspectivas da interpretação de um desses sábios. O jugo é defender aquilo que o sábio, que o rabi, que o professor, que o mestre ensina. É se comprometer com o que ele ensina através da vida e se comprometer em divulgar o que foi ensinado. Essa dinâmica reflete a diversidade de abordagem dentro do contexto das interpretações da lei no tempo de Jesus. Os judeus dizem uma coisa muito interessante. Eles dizem assim, onde há 2 judeus, há 3 opiniões a respeito do Torá. É só a nível de conhecimento. Para gente vamos ganhar tempo. Somente um rabino, somente um mestre fariseu poderia ter uma escola e ter discípulos. E Jesus, ele teve uma escola porque ele trouxe pessoas para segui-lo. E esses que os seguiam se tornaram seus discípulos. Por quê? Porque se submetiam à interpretação bíblica de Cristo, se submetia ao padrão que Cristo lhes passava, eles se submetiam através da vida, porque praticavam, e também divulgavam essas interpretações. Também transmitiam o que o seu mestre lhe ensinavam. Só era permitido os fariseus. Interessante, não é? Muito interessante. Jesus, certa vez, assediado por fariseus, alunos, discípulos dessas duas classes, a classe de Shammai e a classe de Hillel, Jesus se declara como mestre. E como mestre, ele traz uma nova perspectiva da lei.
Só que a sua hermenêutica, só que a sua exegese, só que a sua aplicabilidade do Torá era diferenciada. Por quê? Porque não era opressiva, não era pesada. Mas todos aqueles que se submetia à instrução de Cristo se colocavam então debaixo desse jugo, se colocava debaixo desse fardo. Por isso que Jesus declara o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Interessante. Jesus está falando algo que aquele povo já então, como andava com os fariseus de Hilel, de Shammai, já pescou. Opa, peraí. Ele é um mestre diferenciado. Ele é o mestre que nos chama, nos convida para tirar, para aliviar o fardo, para tirar a nossa opressão, para tirar os nossos medos. E ele diz: eu vos aliviarei. Ou seja, essas indagações que pesam, essas coisas que às vezes são mal interpretadas, mal entendidas, eu vou fazer com que vocês, a partir de agora, a partir de mim, vocês tenham condições necessárias, não somente para estarem livres dessas opressões, mas também vocês estarão submetidos. Vocês estarão debaixo de um jugo, não do jugo do qual te oprime, te maltrata, te destrói. Porque você, quando vir a mim, você vai aprender de mim. Não é das minhas palavras somente. Vocês vão olhar para mim e vão aprender com a minha prática, com o meu estilo de vida, com a forma que eu lido com as situações. Por quê? Disse Jesus. Porque eu sou humilde, eu sou manso de coração, manso e humilde de coração. Imagina aquela galera olhando para Jesus assustada. Imagina aquela galera olhando para Jesus de uma maneira assombrosa. Porque Jesus entra na história da humanidade de maneira mais plena com seus 30 anos. Então Jesus entra justamente nesse momento e diz: agora eu vou gerar uma nova classe. Eu vou promulgar as interpretações mais claras, mais óbvias, porque todas aquelas interpretações dos sábios eram sombras, como ainda hoje tem muitas sombras. Mas eram sombras. Jesus agora iria trazer com mais clareza, com mais objetividade. As pessoas entenderiam melhor aquilo que Jesus estaria a falar. Por isso que quando Jesus pregava, as pessoas olhavam para ele e falavam assim: meu Deus, ele não prega, ele não anuncia como os outros fariseus. Esse fariseu é diferente. Esse fariseu fala com autoridade, fala com propriedade, fala com a vida, fala com gesto, fala com o seu comportamento, fala com o seu trato. Ele de fato é manso e humilde de coração. Ele tem realmente respaldo. Não é como os outros. Os outros ensinam muito bem, porque Jesus disse isso. Tudo que os fariseus vos ensinar e mandar você fazer, faça. Porém, não imite a conduta deles. Porque olha o que Jesus disse. Porque a vossa justiça, está em Mateus capítulo 5. Porque se a vossa justiça não estiver além, acima da dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Cara, isso é muito forte. Então, quando Aimee Rocha canta um evangelho de fariseus, é importante que nós tenhamos atento que nós pregamos o evangelho farisaico. Porque o evangelho de Cristo, o evangelho que ele pregou, que ele anunciou, que os seus discípulos deram prosseguimento, são construídos nada mais, nada menos na mente de Deus e naquilo que os fariseus desenvolveram. Naquilo que foram inspirados lá do Torá, que eles viram e que outros não conseguiam ver. Mesmo de uma maneira limitada, mas foram por eles. E era natural também os fariseus baterem de frente com os fariseus por conta o quê? Dessas classes. A classe de Hilel e a classe de Shammai. Eles batiam de frente, pegavam na barba, caiu quase na pancada para provar os seus pontos de vista.
Não é em vão também que quando Jesus aparece no cenário como um fariseu, esses mesmos fariseus começam a bater de frente com ele, começam a questioná-lo, começam a colocá-lo em prova, para ver se realmente aquilo que ele pregava condizia com a Torá, se realmente era aquilo que o Torá revelava. Os fariseus, até mesmo os falsos fariseus, nos prestou um serviço grandioso, porque na época de Cristo, muitos cristos já tinham aparecido. E como que eles eram desmascarados? Pelos fariseus. Os fariseus batiam de frente com essa galera. Os fariseus iam no encalço dessa galera para averiguar se aquele era de fato um verdadeiro Messias. Senão, ele era desaprovado. Eles eram desqualificados. E como os fariseus tinham um grande renome, era levado muito em consideração, o que eles dissessem era assinado embaixo pelo povo. Então eles fizeram um ótimo serviço. Jesus aparece na mídia de Jerusalém, na mídia de Israel, muito mais por conta desses fariseus. As grandes lições de Cristo se deu também por conta desses fariseus. Então eles prestavam um grande serviço. A eles competiam reconhecer se a pessoa que se apresentava como Cristo era de fato Cristo. É tanto, se você fizer uma pesquisa, uma avaliação, um exame mais cuidadoso sobre a execução de Cristo, você vai ver que existe um camarada lá chamado Nicodemos, que ele não era um falso fariseu. E outra coisa, quem condenou Jesus à morte foi a galera do Sanedrim. E quem dominava o Sanedrim? Os saduceus, que tinha um contato muito próximo também com os governadores, com os prefeitos, por ter condições financeiras, por eles exercerem um poder também político muito grande, então vivia a roda e a mesa dessa galera. Interessante, queridos? Muito interessante, né? Por isso que eu quero trazer essa reflexão. Eu sei que o vídeo está ficando muito longo. Eu vou gravar um outro falando sobre a similaridade da fala de Hilel, de como Hilel encarava determinadas situações. E por incrível que pareça, Jesus parece dizer as mesmas coisas, dizendo que Jesus seguia a linha farisaica, pendendo para o lado de Hilel. E até hoje, né, os ditos de Hilel, a fala de Hilel, as interpretações de Hilel são levadas em consideração, porque elas são mais coerentes, elas são mais flexíveis, elas se harmonizam mais com aquilo que Jesus defende. Deixa eu só me achar. Estava vindo a mim, né? Foi isso que eu li. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque a minha interpretação, a minha exegese, a minha hermenêutica, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só concluindo a fala lá, que eu comecei a falar sobre Jesus, e para mim não me perder. Vamos aqui então falar sobre as outras evidências de que Jesus possivelmente era um fariseu. A sua participação regular nas sinagogas provava que Jesus era um fariseu. Por quê? Quando chega em Nazaré, Jesus tem a oportunidade de ler o rolo do Tanar. E ele pega o rolo, né, o pergaminho do profeta Isaías. E só quem tinha permissão para fazer isso era fariseus. Se Jesus não fosse um fariseu, ele jamais teria essa oportunidade. Você pode ver isso em Lucas capítulo 4, do versículo 16 ao 31. Então Jesus compartilhava os fundamentos das crenças, das cláusulas pétreas do farisaísmo. Agora, ao contrário da percepção comum, Jesus não estava contra todos os fariseus. Jesus, então... Não, deixa eu ler aqui, querido. Ao contrário da percepção comum, Jesus não estava contra os fariseus como um grupo, mas sim contra a hipocrisia de alguns deles. Ele criticava a falta de sinceridade e a falta de prática e a ostentação de algumas pessoas de piedade quando aquilo era falsidade, sem ser verdadeiro, sem ter uma transformação inferior de poucos, e de poucos
fariseus. Essa postura indica uma crítica específica à conduta de certos fariseus, não a uma rejeição completa do grupo total dos fariseus. Chega um momento, querido, está bem longo, né? Mas eu peço sua paciência. Chega um momento que o Sanedrim manda os investigadores saduceus a perguntar a João quem ele era. E nessa pegada também vai os fariseus perguntar a João se ele era o Messias. E quando os fariseus vão até João e perguntam para João, você é o Messias? Você é um dos profetas? Me diz quem você é. João diz assim. Na resposta de João, que rejeita a ideia de ser o Cristo, ele confirma indiretamente que Jesus era um fariseu. De que forma? João declara o seguinte, olha, eu não sou o Messias. E ele diz, eu batizo com água, mas no meio de vós quem? Se fosse os saduceus que perguntassem e João tivesse respondido, então o que está no meio de vós seria um saduceu. Mas como foi os fariseus, Jesus então diz assim, olha, no meio de vós, de quem? De vós fariseus, entre o grupo de vocês, está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Isso está em João 1, versículo 26 e 27. João então destaca que o Messias, que o Senhor Jesus, iria emergir do próprio grupo farisaico. É tanto que no dia seguinte, após isso, Jesus aparece no cenário de João para ser batizado por ele. A ênfase recai sobre a proximidade de Jesus em relação aos fariseus, indicando que ele seria um rabi, um ensinador, um mestre, um professor, um fariseu por excelência, embora ainda não reconhecido por eles naquele momento. A resposta de João enfatiza que o Messias estava entre eles, entre os fariseus, sinalizando que Jesus compartilhava essa mesma tradição e papel, essa mesma inclinação, essa mesma pegada farisaica. No próximo vídeo, querido, peço que você assista, que eu vou falar sobre os paralelos entre os ditos de Hillel e a fala de Jesus registrada no Brit Hadashah, no Novo Testamento. Me perdoe porque ficou longo. Se você gostou, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o dislike. Se abriu o seu entendimento, se valeu a pena ou não, deixa o seu comentário. E se não é inscrito no nosso canal, faça o favor, não custa nada. Se inscreva e acione o sino de notificações. E compartilhe, querido, esse vídeo. E volto a repetir, deixe o seu like, porque é através disso que o YouTube entende que o nosso canal está sendo relevante, tá bom? Espero você no próximo vídeo. Shalom, vrahá, paz e bênção.